Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui quem vos fala é Fernanda Anjos e estamos aqui para apresentar mais um podcast Culturando. Hoje o podcast Culturando traz o tema Cultura não é só entretenimento. E vamos receber o artista e gestor cultural Tiago Chaves para bater um papo sobre o tema. O podcast Culturando tem o apoio e financiamento do programa da Lei Aldir Blanc, Conselho Municipal de Políticas Culturais de Lauro de Freitas, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Lauro de Freitas, Secretaria de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Então vamos lá. Seja muito bem-vindo, Tiago. Obrigado, gente. Obrigada por aceitar nosso convite. Fico muito feliz com o convite e com essa oportunidade, né, de trocar essa ideia, colocar, explanar, né, principalmente a gente discutir sobre esses fundamentos, pontos da cultura, que é tão importante. Sim, vai ser um bate-papo muito legal. Acho que vocês todos aí que estão nos escutando vai gostar bastante. Eu queria, antes de começar, né, a gente adentrar no tema, você falasse um pouquinho da sua história, né? Você é artista, gestor cultural, fala um pouquinho da sua trajetória, para o pessoal conhecer também você. Massa. Quem não conhece, né? Quem é de Lauro de Freitas conhece. Então, sou Tiago Chaves, sou formado em letras, né? Mas desde o início, a partir da minha formação, eu comecei a trabalhar com teatro, com um grupo de teatro, fazendo parte do OCO Teatro Laboratório, que inclusive foi um grupo que foi gestado aqui em Lauro de Freitas, né? Sim. A gente ocupava e fazia os ensaios ali no terminal turístico, né? No Centro de Cultura Afro. Acho que é um dos primeiros grupos aqui, assim, de Lauro de Freitas, né? Antes tinha um Tupã também. Sim. Aí tinha, inclusive, alguns atores, né, que foram colegas, Andréa, Mário, sim, que foram do Tupã. E eu fiquei com esse grupo de 2007 até 2012. Então a gente fazia espetáculos, eu fazia revisão de programas, fazia revisão de catálogos, né, da parte gráfica, na parte de escrita. Joia. Fazia dramaturgia, apresentei em alguns países, né, Equador, Peru, Estados Unidos, né, em outros estados. E fazia o grupo Oco Teatro, realiza o FILT, né? Sim. Festival Latino-Americano de Teatro da Bahia. E eu trabalhava como assistente de produção, né? Nesse tempo todo, ocupando diversos lugares, assim, diversas funções. Em 2012 eu saí do grupo, me afastei e comecei a trabalhar no setor de gestão, né, do Estado. Primeiro no MAN e depois fui para a Secult trabalhar na central de atendimento, que atendia os proponentes de toda a Bahia, né, chegando nos projetos, fazia orientação, recolhia documentos, fazia análise. Sim, recebia essas propostas. Recebia as propostas todas da Bahia. E isso foi dando, inclusive, uma carga de conhecimento muito grande, assim, né? A maneira como você recebe os projetos, a maneira como você orienta, a gente tinha que se preparar, sim, ler o edital. Entender, né? Para você poder edital, para poder explicar, porque eu lidava e fui coordenador dessa central de atendimento, né? Então, a pessoa responsável, eu trabalhava com alguns atendentes, alguns servidores e alguns estagiários, mas a pessoa responsável que respondia por isso, sim, enquanto coordenação, era eu. Eu mesma já entrei em contato várias vezes com essa central, porque para pedir orientações, documentação que faltava, e aí tirar dúvida. Realmente o que foi que aconteceu com o projeto, qual é a posição, né? Como tinha projetos de tramitação longa, como Faz Cultura também, sim, eu respondia pelo Faz Cultura, né, no sentido da orientação. Então, são projetos que tramitam em 2 meses, né? Então, eles ligam para saber. E aí eu tinha que me preparar para poder dar essa resposta, esse retorno, né? Então, foi um dos caminhos também, foi uma base assim, importantíssima para mim, no sentido de ter esse fundamento,
de edital, né? Mecanismos de cultura, procedimentos inclusive de diálogo com... Se aprofundar mais nas questões burocráticas, no caso, né? Nos trâmites... Que é importantíssimo. Importantíssimo, assim. O diálogo, o artista que quer caminhar nesse meio de fomento, sim, né? É importante que ele tenha como dialogar com o Estado, né? Uhum. Com esse gestor, porque ele precisa entender a burocracia, sim, e precisa também se apropriar da burocracia para poder criar ferramentas. Então ele tem que usar e-mail para formalizar ideias, porque tudo é documento. Tudo é documento, é tudo verdade. É documento. Você não pode chegar e ligar e dizer depois que foi isso, né? Ele tem que mandar um e-mail, formalizar. Então tudo isso criou esse caminho. Depois do Estado, eu saí do Estado para trabalhar, ser autônomo, né? Então, foi um pouco antes da pandemia, aí eu comecei a trabalhar com projetos meus. Sim. Escrevendo, realizando também produções. Escrevendo e realizando produções até chegar em 2020, um pouco quando chegou a pandemia, né? Sim. Quando chegou a pandemia, eu com M, a gente com a vontade de realizar alguns projetos, a gente criou a Cabeça de Cuia para fazer primeiramente um primeiro projeto chamado Agora Antigo, né? Ele foi o pontapé, assim, a gente escreveu, não passou, mas eu cheguei para ela nesse sentido. Foi escrito, no caso, no estado, município? Agora eu não me lembro qual foi o Era mecanismo. Edital também? Não era um lembra? Edital. Não me lembro se foi estado, se foi município. A gente botou e já tinha acertado. Se ele não passar, como é um projeto possível, sim, a gente realiza, né, independente. E a gente realizou assim de uma maneira muito brava no meio da pandemia. Era um projeto de performance artística e a gente conseguiu reunir mais de 60 artistas do Brasil e de outros países. Performando, né? Tudo ao mesmo tempo, eu lembro, viu? Foi uma performance bem interessante, a gente se orgulha muito desse primeiro caminho, desse primeiro pontapé, assim. Tem muito carinho com o Antígona. Foi uma experiência nova também por conta da pandemia, né? A gente conseguiu relações maravilhosas com pessoas que mantemos até hoje, inclusive de fora do país, né? Do Equador, a gente conseguiu criar esse diálogo e as pessoas entenderam de uma maneira muito, muito positiva, assim, pelo contexto que estava e tudo mais. Depois disso a gente passou no edital e a gente conseguiu, enquanto Cabeça de Cuia, né? A gente já tinha outras experiências, mas eu com M nesse lugar da Cabeça de Cuia, que é uma produtora e um grupo também, porque assinam Estética. Sim. Então a gente conseguiu passar nosso primeiro edital, que foi o Novas Letras, que é uma oficina de literatura. Sim. Aqui no município? No estado. No estado. No estado. A gente foi um edital da Lei Aldir Blanc, né? Então foi totalmente virtual. A gente passou o início de 2021 com esse projeto e foi o que conseguiu estabelecer assim um respiro, né? Até o meio do ano, até a gente conseguir voltar a fazer outros projetos, outras coisas. Foi importantíssimo. A partir daí a gente tem também, nesse lugar da Cabeça de Cuia, a gente tem outros dois ou três projetos já encaminhados e estamos seguindo com ele. Paralelo a isso, eu tenho um trabalho de gestão também, então... Já ia perguntar aqui da experiência em você gerir o nosso Cine Teatro aqui de Lauro de Freitas, né? Aí eu fui convidado para ser gestor do Cine Teatro em setembro de 2021, quando assumi ele. Uma experiência maravilhosa, saindo agora, né, no início de fevereiro. Foi uma experiência maravilhosa, mas foi muito limitante também pela questão da pandemia, né? E você sendo gestor... Já é um desafio assumir um espaço, né? E assumir esse espaço num período de pandemia, ainda deve ser
Bem maior. O espaço, o Cine Teatro, enquanto espaço de cultura, né, não só de teatro, mas de cultura, vão lá artistas da dança e tudo, ele já é ele estabelece um diálogo com os artistas muito importantes. Mas a relação da arte, ela é muito limitante, né? Então são artistas que têm às vezes condições precárias, sem financiamento, sem financiamento, sem recurso e tudo. Já é difícil. Então na pandemia ficou muito mais limitante. Sim. Porque a gente estava trabalhando lá no Cine Teatro com 30% do público, da plateia, Sim. que dava eu mesmo pessoas. Queria fazer várias produções, e aí quando eu entrava em contato era tão limitado o público que às vezes não compensava a gente realizar, né? Não pelo trabalho em si, mas por aquele trabalho realmente ter uma maior visibilidade, né? Chegar a uma quantidade maior de público, né? E dar esse retorno financeiro, né? Então Sim. as produções não tinham como ter retorno com essa quantidade de público, a não ser que botasse, como acontece com grandes produções, né? Sim. Que cada ingresso fosse vendido a R$200. Que também não é nossa realidade, né? Não é essa realidade. Não é nossa realidade. Não é essa realidade. É verdade. Então, consegui estabelecer um diálogo muito positivo com a classe artística, né? Com os frequentadores do Cine Teatro, as pessoas Sim. que vão lá. Consegui realizar um evento pelo Cine Teatro, que foi o dia 20 de novembro, né? Dia da Consciência Negra, em parceria com o ator Renato Lima, conselheiro também. Ele fez uma atividade de noite Sim. e eu fiz uma atividade de manhã com um recital e uma exposição. Né? Esse foi o único que eu consegui fazer diante das limitações do Cine Teatro. E gerir no sentido de dar maior condições aos artistas que chegavam lá, né? Dentro da legalidade, né? Dentro dos decretos dentro do possível. Dentro dos decretos que já eram limitava bastante. E a cada dia, às vezes, limitava mais porque mudava muito, né? De acordo Sim. com a pandemia, vinha decreto de um dia para o outro. De um dia para o outro. E aí era uma correria para você dialogar com os artistas, fazer eles entenderem que não é possível realizar um evento passando por cima de questões legais, Sim. né? Isso é muito desgastante, mas é necessário. É necessário. Então, acho esse que já deu para assim, conhecer um pouquinho da sua história. Esse é um pouquinho da história, assim, um resumo até aqui. Muito bom, né? É porque também se a gente for detalhar, a gente acaba conversando tanto das experiências. Paralelo a isso, tem a questão dos estudos em gestão, né? Além do teatro, dessa experiência, eu tenho também um curso de extensão em gestão cultural, feito pelo Itaú Cultural. Tem alguns outros cursos, né? Elaboração de projetos, coisas que vão formalizando a gente, dando base e estrutura para a gente pensar e para a gente dialogar, né, com o nosso trabalho. Então vocês já viram, né, que não poderia ter outra pessoa para conversar com a gente hoje sobre cultura não é só entretenimento, né? Vamos entrar aí nesse tema. Eu queria que a gente começasse a falar esse diferencial, né, do que é cultura, do que é entretenimento. Maravilha. Vamos fazer um paralelo aí, vamos tentar, né? Exatamente. Assim que você me chamou, eu estava conversando, a gente estava conversando um pouco antes, eu disse, né, que eu comecei a revisar algumas coisas assim para também trazer essa discussão importante, trazer essa discussão de peso para esse momento, porque é importante para a gente que trabalha enquanto gestão cultural, que trabalha enquanto produção cultural, a gente poder entender Sim. essas teorias. Sim, com certeza. Então, o que é que acontece enquanto cultura, para mim, assim, e o que é que está estabelecido em alguns pensamentos, que cultura não é entretenimento só. Né? Cultura é algo maior. É algo maior. Inclusive com alguns pontos, né? A gente tem uma cultura
que pode ser pensada enquanto gestão cultural, Sim. nesse sentido de políticas públicas, né? Então você caminha no sentido de entender qual é a maneira das leis, Sim. de criação de políticas, criação de condições dentro de do governo. próprio fomento e difusão dessa cultura, né? Dentro da política mesmo, né? Da política partidária, no sentido de construir leis, construir mecanismo. A gente tem esse campo da cultura. Uhum. A gente tem um campo da cultura antropológico, que é o campo que estuda as relações humanas, a identidade, tudo aquilo, as tradições, tudo aquilo que engloba. E a gente tem o campo da cultura, que é uma parte, que é a relação da arte, que talvez seja o que mais se aproxima com essa relação do entretenimento. Uhum. Entretanto, é importante deixar claro que arte e cultura são campos distintos. Né? E deveriam ser tratados de maneiras distintas. Uhum. Né? Já existe experiências, principalmente na Europa, e eu estou dizendo na Europa não que a gente tenha que observar a Europa enquanto modelo importante, mas também tem que se reflete muito com a nossa realidade também. A nossa realidade, né? Já existe modelos de separação de secretarias, né? Secretaria de Cultura e Secretaria de Arte. Sim. Para tratar dos assuntos de maneira separada. Diferentes mesmo. Diferentes. Porque quando você trata de uma maneira igual, fica desigual. Sim. Né? Quando você coloca a cultura e a arte no mesmo campo para tratar enquanto políticas públicas, fica desigual. Então a cultura, ela não é só entretenimento. Entretenimento, inclusive, é uma talvez maneira por essa de entender. Questão da cultura de massa, né? dessa movimentação, dessa proximidade da arte em algumas, talvez em algumas comunidades, em alguns segmentos que haja essa relação com o entretenimento, né? Sim. As pessoas relacionem, cultura é entretenimento. Isso está colocado de uma maneira também posto de uma maneira comum, assim, de entender isso, né? Mas para quem estuda é importante trazer o diferencial, mas para quem vê, né? Para quem vê um show de pagode, por exemplo, né? Ou quem vê uma vaquejada vai entender aquilo como cultura. Sim. Com E certeza. Né? Mas ela é cultura, mas não é só cultura e também não é só entretenimento. Né? Ela é algo que vai ela vai proporcionar, talvez, ela vai proporcionar aquele momento de lazer, de aquela movimentação com as pessoas, mas ela também vai deixar um legado, ela também vai deixar uma questão de identidade. Uma questão de identidade, né? Até porque a cultura, enquanto criação de identidade, ela é isso, né? Ela nos faz, nos traça caminhos, né, de identidade a partir da nossa vivência. Da nossa vivência. A partir daquilo que a gente faz, que a gente vai come. Refletir a nossa sociedade, na verdade. Vai refletir a nossa sociedade. Então, o entretenimento, ela não pode ser visto só como de uma maneira conjunta com a cultura. Ela tem que ser vista separada, porque enquanto políticas públicas, enquanto criação de pensamento, tem que ser construído de uma outra maneira para que se preserve também questões culturais que são importantes. Sim. E por que será que há essa relação? Como é que você vê isso, das pessoas fazerem essa relação? Talvez por não aprofundar muito nessa questão antropológica, nessa questão do termo em si, cultura, e aí faz essa relação? Eu acredito que essa relação talvez seja um pouco uma falta de discussão. Uma formação, na verdade, né? Uma falta de discussão das pessoas que estão postas para isso. Sim. Né? E eu estou falando isso no setor público, né? No setor de secretarias, no setor
da academia, de professores, de estudantes, de pesquisadores, né? Que inclusive acontece, mas está faltando isso reverberar na sociedade geral, principalmente a sociedade, na comunidade cultural, sim, que se entende enquanto fazedores de cultura, ou produtores de cultura. Aqui mesmo, na nossa cidade, a gente vê muito. Eu acho que a ideia do tema surgiu a partir daí, porque a gente vê muitas pessoas questionarem o porquê dos entretenimentos, tipo, receberem recursos, né? Mas aí tem uma parcela que diz, mas é cultura, tem que receber. A outra parcela diz, não, é entretenimento, mas assim, a gente não nos permite fazer uma conversa, né? Sentar, vamos debater, vamos construir junto, vamos definir, entender por que a gente vai considerar isso aqui como, não, isso aqui... É entretenimento e só entretenimento, porque nunca vai ser, né? Fernando, é um ponto muito importante justamente para diferenciar isso, essa questão da cultura, da arte. Não vou colocar como entretenimento, mas vamos talvez colocar como arte, né? Colocar a arte da cultura, né? No seu aspecto mais fundamental. Quando uma secretaria de cultura, por exemplo, vê um evento, sim, de uma banda, de um cantor famoso que vai movimentar 100 mil pessoas, milhões de pessoas, né? Vai aplicar recurso para isso, diferente de um evento tradicional como o Bumba Meu Boi, sim, em que é feito no interior, né? Que movimenta só uma comunidade que talvez seja de 100 pessoas. Sim. Então essas relações é que elas se tornam desiguais quando elas são colocadas lado a lado como se fosse a mesma coisa. Sim, com certeza. E não são, elas têm que ser entendidas de maneira diferente, enquanto que o Bumba Meu Boi ele tem que ser preservado, né? Ou pensado a ser... porque a cultura também é dinâmica, né? Ela muda. Sim. Os mestres, eles morrem e às vezes não tem ninguém a quem se passar. Com certeza. E vai ser criado um outro Bumba Meu Boi, uma outra ideia de tradição. Ou uma forma de atualizar essas tradições. Uma forma de atualizar. Então a cultura, nesse sentido, ela é dinâmica, ela vai mudar. Às vezes a gente pensa, né, que a ideia da cultura é que a gente preserve, mas a ideia da cultura, enquanto políticas públicas, talvez não seja tanto preservar, mas dar condições, de ser realizado até quando puder. E o entretenimento é isso, ele vai movimentar, a gente precisa desse entretenimento, né? Desse lazer. A gente espera sair do trabalho, sim, e ir para um barzinho, escutar um som, né? A gente espera ver um show. Essas movimentações de massa, né? Essas mobilizações. Assistir uma peça de teatro é um aspecto artístico, né? A gente consome isso. Então é importante também a gente consumir a arte enquanto cultura, porque a arte ela vai refletir esse momento, esse recorte, né? Ela pode ser entendida com isso, mas ela tem que ser vista de uma maneira separada no sentido de ser fomentada, de ser também estimulada a acontecer. E outra coisa que é muito importante a gente pensar nesse sentido de políticas, talvez, é a gente pensar que a cultura ela é a salvação da humanidade, né? A cultura, a gente coloca a cultura como salvação da humanidade. Então, existe muito discurso assim, não, vamos salvar a cultura porque vamos botar ali a salvação da cultura, porque a cultura vai tirar o menino da marginalidade, a cultura vai contribuir. Ela ajuda. Mas ela não vai só... não vai dar o resultado, né? Isso não vai dar o resultado. É preciso que se chegue com um aspecto mais complexo. Sim. E eu estava vendo, na verdade, uma palestra de um professor, que eu não me recordo agora, dizendo assim que para questões complexas, as respostas não podem ser simples, né? Então não é simplesmente dizer, não, a cultura vai salvar aquela comunidade ali, aquele lugar, né? A gente precisa trazer a cultura para aquele lugar.
que isso também é uma das coisas que a gente estava conversando, que você me colocou antes sobre essa questão do preconceito. Sim. Isso já é uma ideia de preconceito, né? Quando você pensa assim, não, eu tenho que levar uma cultura para Itinga. Eu tenho que levar uma cultura para Itinga, teatro. Sim. Como se aquele lugar não estabelecesse a sua própria dinâmica cultural. Não né? tivesse suas relações culturais, né? E esses lugares, Itinga, falando em Lauro de Freitas, né? Como a gente está nesse recorte de Lauro de Freitas, Itinga, Portão, Areia Branca, Sim, cada um a zona vai rural ter... daqui, a gente escuta muito Ingoma. isso com relação à zona rural daqui da cidade, né? Tem que levar para lá. Mas lá a gente esquece do que eles têm lá. Eles têm a né? dinâmica de lá. O que eles precisam é apoio, estrutura e fomento para dinamizar aquilo que eles já têm. Talvez até fazer uma troca. Sim. Isso é importante, né? Fazer uma troca, um diálogo intercultural. Sim. Isso é importante. Mas essa ideia preconceituosa de que a gente tem que levar a cultura extermina, né? Pressupõe que aquele lugar ele não estabelece nenhum fazer cultural, né? Não tem a sua dinâmica gastronômica, a sua dinâmica de dança, Sim. mesmo que seja um pagodão, um paredão. Na verdade, abafa aquilo que eles têm, né? Em vez de enriquecer, e desconsidera. Você acaba sobrepondo, colocando... Desconsidera o que é que se tem naquele espaço, Sim. né? É uma ideia meio colonizadora, né? Quando você chega assim, é o processo que a gente teve, né? Civilizatório, de desconsiderar a nossa cultura e impor a cultura do outro, né? colonizador, né? Então, ali não tem, eu vou levar para lá. Sim. E a proposta é totalmente contrária hoje, né? Isso já está bem discutido, mas é preciso rebater sempre. Sim, com certeza. Sempre é preciso a gente conversar sobre isso. E a gente aí tem um outro questionamento aqui. O que fazer para mostrar que cultura não é só isso, né? O que a gente pode fazer além desse debate, além de propor essa conversa? O que a gente pode fazer para que a gente desmistifique isso? Ou para que a gente realmente coloque cada coisa em seu lugar? Eu acredito, na minha opinião, que um dos principais pontos é a discussão, né? Que você falou assim, para além disso, mas um dos principais pontos é trazer a discussão, né? De uma maneira ampla. Sim. Convidando, né? E abrangendo essas pessoas que estão no lugar de produção cultural, de gestão cultural, e que estão querendo fazer, Sim. né? Pensar a cultura enquanto meio de vida. E eu não estou falando aqui necessariamente dos artistas ou dos mestres. Sim. Seria importante se eles viessem e eles entendessem, mas talvez não seja o lugar... não é que não seja o lugar dele. Não partiria deles, no caso. Não deveria. Não é que deveria. É importante que eles vejam, que eles se eles tivessem essa condição, mas às vezes eles não têm uma dimensão maior, né? Mas para um mestre de capoeira, você tem um produtor cultural. É essa Sim. pessoa que diz que é produtor. Não, eu vou ajudar o mestre. Os produtores, os gestores, os formadores, né? Principalmente os gestores, Sim. né? Essa ideia de gestores culturais e gestores públicos, porque está na mão do setor público fazer as políticas culturais. Sim, vai partir deles. Então, se não senta, não debate, né? Não discute, como vai surgir, né? E aí, a partir daí, ter essa discussão sobre essa delimitação entre cultura Sim. e arte, entre cultura e entretenimento, para não colocar tudo no mesmo saco, Sim. né? Eu acredito que esse seria o principal pontapé. A partir daí, virei as políticas culturais específicas para cada setor. Para cada setor. Né? Delimitadas. E aí, o apoio à capoeira, o apoio Sim. às sambadeiras, o apoio
Os próprios órgãos já poderiam também ter esses setores específicos de forma a trabalhar, né, já com um olhar diferente. Acho que seria também um caminho, né? Existe nessa questão da política, seja municipal, seja estadual, falta também essa questão desse pensamento de trazer pessoas. Sim. Às vezes, as pessoas que vão para esses lugares, elas não estão com esse pensamento. Sim. Né? Uhum. São posições políticas. Sim. E não posições para o pensamento de desenvolvimento, né, das políticas públicas. Então falta esse olhar mesmo. Esse olhar. Né? Faltaria esse olhar. A gente tem algumas experiências que foram muito importantes nessa questão, né? Enquanto, por exemplo, o ministro, quando o Gilberto Gil foi ministro, sim, houve um avanço monstruoso, né? Uhum. Porque se discutiu a nível nacional, sim, toda essa questão de cultura. Ele trouxe a questão da cultura para o âmbito da teoria. Sim. Vamos conversar, vamos discutir, vamos debater. Uhum. Que, inclusive, separar e trazer a cultura, o que se chama cultura popular, sim, para o lugar da cultura, né, de identidade brasileira. Então, o olhar já era diferente, até porque era artista, é uma pessoa que debate sempre sobre isso também, né? Sempre está buscando. Mas Gilberto Gil também, ele é formado em administração, então ele estava no, sim, lugar de artista e estava nesse lugar também acadêmico, né? De teoria, uhum, de pensamento administrativo e tudo mais. Sim. Eu acho que isso também é um ponto importante. Eu acho que, para além disso, a gente precisa, para além de pessoas que pensam, a gente precisa ter pessoas que são artistas, sim, né? Então, por exemplo, nesse lugar eu me sinto muito contemplado, porque eu sou artista, uhum, e eu sei quais são as demandas que me atendem, e da maneira como eu vejo, para mim, eu posso ver aos companheiros que estão a que eu estou servindo no momento como gestor, uhum, né? Então, seja no Cine Teatro, ou seja na Secretaria de Cultura, quando eu trabalhava, eu entendia a maneira de lidar com isso, sim, porque eu tinha essa experiência. Você estava tanto no lugar de ouvinte, como no lugar de fala, você também estava, como artista e como gestor, entendendo os dois lados. Os dois lados. Eu sempre dizia isso, assim, eu quero dar para ele a maneira como eu quero ser atendido, sim, ou como eu queria ser atendido, resolver esse meu problema. Uhum. Porque o artista, ele chega lá assim, querendo resolver o problema. Ele, sim, tem um projeto que levou anos, que é o projeto da vida dele, uhum, é o livro, é a peça de teatro, é aquele amor dele. Sim. E por uma questão burocrática, às vezes, isso é desamparado, sim, né? Então no mínimo, ele precisa ter uma explicação, uhum, né, fundamentada. Ele precisa ter um acolhimento. Esse também é um lugar do gestor, né? Gestor. Mas a gente está falando aqui sobre a questão de cultura e entretenimento. Não, mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, sim. Então, passa aí uma mensagem, deixa aí uma ideia do que você, dessa contribuição. Eu espero. O que você vê? Eu fiz essa pergunta no podcast passado. Como a gente pode ver a cultura, o entretenimento daqui para frente, a gente tá pós-pandemia? A gente está passando, Fernanda, por momentos muito delicados, sim, né? No campo cultural, uhum, principalmente, né? Por causa da pandemia, por causa da nossa situação política. Sim. Na pandemia, o campo cultural, o setor cultural foi o primeiro a parar. Sim. E é um setor que até agora ele não voltou plenamente. Então, ele parou. Ele parou. Mas não parou ao mesmo tempo, porque a gente até fez essa discussão de várias coisas interessantes que surgiram nesse período, né? Ou se, sim, reinventar dos artistas nesse período. Mas quando eu digo parar, eu digo no sentido profissional, sim, né? No sentido de, realmente, assim, enquanto artistas, sim, realmente enquanto artistas, foi, como eu disse aqui na experiência, a gente tinha um projeto, a gente botou ele, uhum, a gente não passou, mas teve condições mesmo de fazer, assim, né? Nós realizamos ele. Uhum. Então, enquanto artistas,
nós temos a provocação de ficar realizando Sim. e de ficar rompendo nossas barreiras, né? Nossas limitações. Coisas que muitos também não tiveram, né? Nem tão tempo, mas isso também não bota comida no prato, não com paga boleto. Não paga. Então, nesse sentido, o setor cultural, ele foi o primeiro a parar e um dos que ainda não retornaram de uma maneira plena, né? Está retornando, as pessoas ainda seguem um pouco desconfiadas. Sim. Então a minha mensagem, digamos assim, de esperança é que eu aguardo que a gente consiga retomar as nossas atividades, voltar às nossas atividades. E dentro desse pensamento de retorno das atividades, a gente voltar para as discussões Sim. de crescimento, as discussões de fomento, as discussões de estabelecer políticas realmente importantes, né, para os setores. Né? Esse período foi bom para isso, porque acho que despertou muito essa questão do refletir, de buscar formas, de entender contextos diferentes. Esse período, apesar de não ter as grandes produções, mas teve muitas discussões, né? Eu mesmo vi várias discussões. Sim, que foi também importante, né? Que é uma forma de crescimento para o que vem daqui para frente. Daqui para frente. Eu acho que o daqui para frente é que a gente está aguardando. Que a gente não sabe como é que vai ser. Que a gente ainda não tem uma imagem assim, né? Quando fala daqui para frente, Sim. Parece que é alguma coisa que tá vindo, né? Teve uma discussão muito forte no projeto que a gente fez, dizendo assim, qual é a sua... Era para um projeto de literatura. Qual é a sua ideia para o mundo que está vindo? Ou seja, é um mundo que já está caminhando, né? E a gente espera isso, que esse lugar da cultura, de uma cultura de discussões, né, de debates, é uma cultura que está vindo, Sim. que está caminhando. Não é um futuro, é um futuro que está caminhando para a gente. Caminhando para a gente. Espero que chegue logo. Esperamos isso. Esperamos que chegue logo. E que tenhamos condições da gente fazer nosso trabalho, né? Sim. Seguir fazendo nosso trabalho, que a gente faz, porque é isso que a gente faz. É isso que a gente gosta, é isso que a gente ama, é isso que a gente vive, né? Não tem jeito. Eu já pensei em mudar, mas quando eu vejo, eu tô todo dentro. É verdade, não adianta correr, que está tudo dentro. Então, eu gostaria de agradecer, né, a presença, por ter aceitado o convite, fazer essa troca aqui com a gente. Foi muito rica, foi muito bacana. Que possa participar também mais vezes, né? Ah, maravilha. Que a gente possa ser também um pontinho no início dessa busca por essa discussão, né? Eu fiquei muito agradecido, fiquei muito lisonjeado também com o convite. E é só fazer o convite. A gente não mede esforços para vir para fazer, assim. Considero esse momento desse podcast muito importante nesse lugar, porque eu acho que ele é muito particular no sentido de trazer essa discussão. Sim. Diferente de alguns outros projetos que a gente está vendo aí nessa ideia de apoio, né? A discussão, um podcast de discussão, ele é muito importante. Ele abre. Sim, sim. Ele abre e ele constrói. Com certeza. Então, esperamos que vocês tenham gostado desse papo, né, aqui com o Thiago Chaves, que foi muito enriquecedor. Acompanhe as redes sociais, né, o Instagram, o Facebook, o YouTube, que vocês vão estar sabendo e acompanhando de tudo que está acontecendo aqui no nosso podcast. Agradecemos mais uma vez ao apoio e financiamento do programa da Lei Aldir Blanc, Conselho Municipal de Políticas Culturais de Lauro de Freitas, Secretaria de Cultura e Turismo, Prefeitura de Lauro de Freitas, Secretaria de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Até o próximo podcast Culturando. Tchau, tchau.